Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14, nos fala as duas entradas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entrarão por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertarão com ela. Com este versículo quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Meu nome é Graciete Amoedo da Silva. Eu vou falar um pouco do meu testemunho, o que aconteceu na minha vida. Desde a idade de 7 anos de idade, eu tinha um problema de uma dor de cabeça, e eu caía na escola, no meio da rua. Quando eu parava por mim, eu estava nos hospitais, e tomei remédio, muito remédio, bati chapa de cabeça e não aconteceu nada, não dava nada. Quando foi um dia, eu vim do hospital e conheci um macumbeiro, e ele disse para minha mãe que ele deixava eu boa, e ele mandou a minha mãe comprar umas coisas. A minha mãe comprou 2 velas, um porco, uma galinha, comprou um aguidar, e ele disse que ele precisava de 2 testemunhas. Então o testemunho foi uma vizinha e o meu irmão. E quando foi meia-noite, na casa da minha mãe, ele cortou a minha cabeça, e o meu sangue ele aparou numa vasilha e tomou o meu sangue, e o sangue daquele animal ele colocou sobre a minha cabeça, injetou algo no meu dedo, no meu ouvido e na minha cabeça. E a partir daquele momento ele me levou para a sua casa, e eu passei ali na sua casa um ano, morando com aquele homem ali, e eu não me alimentava. O meu alimento era só o mingau que ele trazia para mim e um pouco de sangue. Ele dizia que era para mim ficar ali. Meu amado irmão, eu tinha 11 anos, quando eu completei 12 anos, ele me liberou, e eu fui trabalhar em terreiro de macumba. E ele disse que eu estava pronto para trabalhar, e eu fiquei ali exercendo, servindo a Satanás, e a minha vida começou dali. E a minha mãe foi para a igreja, meus irmãos tudo para a igreja, e eu estava ali rebelde, porque não queria saber do Senhor, porque eu não conhecia Deus. E quando foi num belo dia, a minha mãe começou ali me falar de Deus para mim, que Deus ele me salvava, e eu dizia que não. Meu irmão, o lugar onde ele me colocou era um quarto muito escuro. Aquele quarto era todo fechado, eu não via a luz do dia, e nem quando era dia nem quando era noite. E eu perguntava que horas tinha, e ele dizia, são 7 horas ou 10 horas da noite. E ele dizia que não era para mim ter medo. E o nome desse pai de santo, pai do demônio, o nome dele se chama Ronaldo. E eu ficava ali com ele, e ele me alimentava. Quando ele me liberou para mim sair, eu não tomava banho. Quando foi um dia, eu subia nas árvores para comer bichos da árvore. Tinha um jambeiro na casa da minha mãe, eu subia e comia largata. A minha mãe disse que eu subia lá pro telhado, meu irmão era preciso botar a escada para me tirar porque eu estava ali. E o adversário tomou posse do meu corpo, da minha vida. E ali, irmão, foi ver o tormento. E servia Satanás por vários anos. E a minha mãe voltou para a igreja. Eu criava cobra. Eu trabalhava na casa da minha mãe, num quarto que tinha, numa sala. E ficava ali trabalhando, exercendo o que o pai de santo me mandou fazer. Eu sentia muita sede, eu não podia tomar água porque eu tinha nojo de água. E a minha mãe dizia, minha filha, Jesus ele te ama, Jesus ele te salva, Jesus ele tem um propósito na tua vida. E eu não queria saber, eu não dava crédito. Quando foi um belo dia, eles cantavam o hino ao Senhor, e eu ficava ali. Eu tinha muita imagem, muita cobra dentro de casa, eu alimentava as cobras, e também me alimentava junto com aquelas cobras. E ela disse, minha filha, Deus ele tem um propósito na tua vida, Deus ele quer te salvar. E eu dizia que não. Um dia ele disse que era para me exercer lá no terreiro dele, e eu fui na Águas Lindas. Quando eu cheguei, a gente morava na Tavares Basto. Aí quando eu cheguei na Águas Lindas, ele colocou uma panela no meio do salão, e aquela panela tinha dendém, e aquele dendém estava fervendo. E ele disse que era para mim colocar minha mão ali dentro. E tinha 12 meninas e 12 rapazes. E ele disse, tu tá vendo essas moças e esse rapaz? Eles estão com um punhalzinho na mão. Se tu te queimar, eles vão tomar teu sangue até tu morrer. Aí eu coloquei a minha mão ali dentro daquela panela. E ele pegou uma toalhinha e enxugava a minha mão, e nada acontecia. Ele disse, agora tu vai passar por outro teste. E quebrou um monte de garrafa ali naquele início terreiro. E mandou que eu rolasse por cima daqueles vidros com fogo. Ele disse, se eu me cortasse, a mesma coisa ia acontecer comigo. Eles iam tomar meu sangue.
E ali eu rolei em cima daquelas garrafas e não aconteceu nada. E ele pegou uma cadeira e ele disse: agora sim, agora tu está pronta para exercer o teu cargo. Tu está pronta para trabalhar porque agora tu serve a nós. Aí eu disse que eu saía dali e eu queria ter o meu terreiro mesmo. Ele disse que eu estava liberado para mim fazer o que eu quisesse, ter o meu terreiro. E aí eu peguei e fui exercer o meu cargo que eu tinha ali, trabalhar pelo demônio. Quando foi um belo dia, minha mãe começou a orar porque a minha mãe não aguentava mais. E a minha mãe começava a orar ali e dizia que Deus, um dia Ele ia me salvar, Deus ia me libertar. E eu fiquei, irmão, desde a idade de 12 anos, exercendo o cargo, trabalhando para o diabo, servindo ao demônio, sendo cavalo do capeta. E eu fiquei ali trabalhando. E a minha mãe me convidava para ir para a igreja, eu dizia que eu não ia, só se Deus viesse me buscar. Eu não aguentava mais. E eu via os meus irmãos cantar, a minha mãe cantava, ela gostava muito de louvar o Senhor. E eu perguntava para ela como era que ela cantava aquela música tão bonita. E ela dizia para mim que um dia eu ia aprender. E quando eu queria cantar, eu não dava para mim cantar porque vinha a música do capeta na minha mente. E eu cantava a música de Umbanda. E eu dizia que eu não sabia. E eu tinha imagem dentro de casa, imagem do demônio Mariana, imagem do Pena Verde, eu tinha imagem do Tranca-Rua, tudo lá dentro da minha casa. E trabalhava no terreiro de macumba junto com um homem também que me fez isso, o pacto de cabeça, com o Ronaldo. Comecei a exercer lá com ele e fui aprendendo coisas que não agradam a Deus, coisa ilícita, coisa que só serve mesmo para o demônio, coisa que é diabólica do inferno. Eu aprendi muita coisa ali com eles. Quando foi um dia, eu não aguentava mais. Aí me casei, tive um filho. E o demônio fez o meu filho cair numa rede baixinha. E o meu filho quebrou a bacia. E o médico disse que não tinha mais jeito para ele. Engessou todo de meu filho. E eu entrei com meu filho na igreja, numa igreja. E a irmã começou a orar. Quando a irmã começou a orar ali, era culto do círculo de oração. Meu filho estava deitado. Quando eu olhei, ela disse: olha, o teu filho está andando. Quer dizer que foi uma prova que Deus fez comigo ali. Mas mesmo assim eu não queria Jesus, porque o diabo ele prometeu me matar, tirar a minha vida, tirar a vida do meu filho. Quando eu dizia que eu ia para a igreja, ele chegava lá, uma macumbeiro, e dizia: olha, aquele lugar não te pertence, aquele lugar ali não é para ti, tu é nossa, tu vai trabalhar para nós, tu é nossa, tu foi doada para a gente. E eu ficava ali. E a minha mãe dizia: minha filha, quando tu quiser ir para a igreja não fala nada, mas vai, só no teu pensamento diz que tu queres. E eu saía dali e dizia que eu ia para a igreja. Quando foi naquele grande dia, irmão, eu disse que eu queria ir porque eu já sentia vontade, porque através do louvor, o louvor ele liberta muita gente, muitas almas. E eles cantavam e aquilo foi operando na minha vida, no meu coração. E eu já sentia aquele desejo de cantar, eu sentia aquele desejo de louvar aqueles hinos que eles louvavam. Só tem que ir lá em casa, não cessava de gente, era muita gente. Eu viajava muito com o rapaz que estava comigo, que era o meu esposo. Viajava muito com ele pelas 6 cidades daí, Marapani. Aí saía viajando pelos interiores com ele, para exercer o cargo de macumbeira. Quando chegou um belo dia, eu disse para o meu irmão que eu queria ir para a igreja, e ele me levou. Naquele grande dia, o demônio se apossou de mim ali, e eu não tive mais jeito. O demônio se apossou do meu corpo. Aí o macumbeiro chegou na minha casa e me bateu muito na mão. A minha mão estourou. E ele dizia que nunca mais ele queria me ver ali, que ali não era lícito para mim estar ali, porque eles não podiam entrar naquele lugar. Aquele lugar ali não pertencia a eles. O lugar que pertencia a eles era o lugar onde eu estava. Desde pequeno eu estava ali naquele lugar, aquele lugar ali que era para mim ficar. Não era para mim estar ali, onde eu estava, que não pertencia para nós. Eu apanhava muito dele. Ele disse que era para mim trabalhar no terreiro onde ele exercia. E ele já me levou para lá. Quando foi um belo dia, eu disse que eu queria. Pensei e disse: hoje eu vou. Hoje eu vou me libertar, porque a minha mãe disse que Deus ele liberta. Já que Deus não veio me buscar aqui, eu vou atrás. E eu senti um desejo muito grande no meu coração, meu irmão. Eu quero dizer para o irmão que esse testemunho ele é muito comprido. E eu vou só falar o que Deus está me mandando eu falar. E eu saí ali e fui para a igreja.
só no meu pensamento. Eu perguntava para ele como era que era para me fazer. Ele dizia, vê aí do jeito que tu faz, mas eu não sabia orar. E eu dizia, Deus da minha mãe, me ajuda. Eu quero sair daqui, eu não quero mais ficar aqui nesse lugar, só no pensamento. A minha mãe diz que tu liberta, minha mãe diz que tu tem plano na minha vida, então me ajuda. Aí foi na hora que eu peguei um pedaço de pau, que eu trancava a porta, e bati na cabeça de uma imagem daquela de um demônio e quebrou. Eu disse, olha, eu consegui quebrar um. Ele disse, vai que eles estão para chegar. Quando eu olhei, os macumbeiros já vinham. 2, Ronaldo e Zezinho, eles apareceram na rua de casa e disse que não era para me fazer aquilo. E eu pensava ali que eu ia ser liberta naquele momento. E entrei dentro da igreja. Ao entrar dentro da igreja, os irmãos começaram a orar por mim 3 horas da tarde. E me amarraram ali e começaram a orar mesmo. E eu fui liberta para a honra e glória do nome de Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que assim como Deus, Ele mudou a minha vida. Assim como Deus me tirou das garras de Satanás. Assim como Deus limpou a minha mente e o meu coração. E hoje eu sirvo a Deus para a honra e glória do nome dEle. Hoje eu posso dizer que eu sou liberta. Hoje eu posso dizer que Deus, Ele mora no meu coração. Hoje eu posso dizer que eu sirvo a Deus com toda a convicção que eu tenho nele. Hoje eu posso dizer que Deus, Ele me tirou das garras de Satanás. E eu quero dizer para os irmãos que aqueles que estão em Deus, nova criatura é. Se você entregar a sua vida para Jesus, Deus, Ele vai lhe mudar. O velho homem vai sair, o velho homem vai morrer, e Deus vai fazer de você nova criatura. Então nesta hora, dê um passo para Jesus. Não fique cocheando em meus pensamentos. Faça igualmente como eu fiz. Aceite a Jesus de todo o coração, e o mais Ele fará por você. Porque Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus, Ele liberta o homem, o mais vil pecador. Deus, Ele transforma a criatura velha numa nova criatura. Deus, Ele faz do jeito que Ele quer na sua vida, se você abrir o coração para Jesus. E eu abri meu coração para Deus, e o Senhor me renovou. Deus, Ele me libertou das garras de Satanás. Eu era uma coisa, e hoje eu sou uma serva do Senhor, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E nesta hora, eu já agradeço a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, e louvo ao Senhor, porque Deus, Ele tem me dado vida. Deus, Ele tem estado comigo e tem me dado sabedoria. Então os irmãos, as irmãs, o amado ouvinte que escutar esse testemunho, que medite nessas palavras, que pense que Deus, Ele liberta. Assim como Ele me libertou, Ele vai libertar você. Deus, Ele liberta o macumbeiro, Ele liberta o feiticeiro, Ele liberta o drogado, Ele liberta a prostituta. Deus, Ele liberta todo aquele que abriu o coração para Ele. Se você dá um passo para Jesus, Deus dá 2 para você. Então Deus, Ele quer agir na sua vida com libertação, com salvação. E se você ouvir esse testemunho, eu creio em Deus, que Deus, Ele vai agir na sua vida. Deus, Ele vai entrar e penetrar no seu coração e vai te libertar. Em nome de Jesus. Amém. Meu nome é Gracete Amoedo da Silva. Venho trazendo para a Igreja do Senhor um alerta de Deus, a qual o Senhor me arrebatou em espírito pelas 00:30 até 2 da manhã, e mandava que eu despertasse os pastores da igreja, todos os pastores, e a eleita do Senhor. Meu amado ouvinte da palavra de Deus, o anjo do Senhor me conduziu por um caminho muito estreito e espinhoso. Esse caminho era só folha. E eu perguntava, esse caminho espinhoso e estreito, o que teria ali na minha frente? Será mais feio do que esse caminho? E o anjo do Senhor falava, este caminho espinhoso e estreito é o qual conduz à salvação. E o anjo me levou, e eu dizia, onde nós vamos parar? Quando eu deparei à minha frente, eu vi muitas casas, suas paredes era toda em vidro, semelhante ao cristal. As suas ruas brilhavam como ouro, os seus muros tudo em jaspe e cristal. E o anjo me conduziu na primeira casa. Ao entrar ali na casa, do meu lado direito, eu pude contemplar um imenso anjo, muito alto. As suas vestes brancas que resplandeciam e comprida que cobriam os teus pés. E ele dizia, olha à tua frente. E eu olhava e pude contemplar um imenso trono branco. E o ser que estava sentado sobre aquele trono, a sua face
era mais brilhante do que o raio do sol. E eu não pude contemplar a face daquele homem. E ele dizia, olha, e eu olhava, e debaixo daquele trono eu vi muitos anciões, as suas vestes brancas como a neve. E eu dizia, o que está acontecendo aqui? E uma irmã me falava, é o julgamento do juízo final. E isso é o que vai acontecer quando Jesus vir arrebatar a sua igreja. Jesus vai julgar. E ela dizia, vai começar. E era cobrado primeiramente os pastores, pelos seus atos, pelas suas obras. Eu olhava ali quando o anjo conduzia pela sua mão o pastor e levava até a presença daquele ser que estava sentado sobre aquele trono. E aquele homem que estava no trono perguntava para aquele pastor, que das ovelhas que eu te dei para te cuidar? Ele dizia, ainda virão. E aquele homem dizia, não tenho mais tempo, a minha hora se esgotaram. E ele dizia, apresenta as ovelhas que tu tem. Ele dizia, muitos saíram por rebeldia. E o Senhor perguntava para aquele homem, fosse atrás. Ele dizia, não, porque eu estava ocupado. E o Senhor respondia para aquele homem, tu te preocupa mais com as coisas materiais e te esquece de buscar as coisas espirituais. E pedia que o anjo trouxesse um grande livro. E aquele homem abria, na presença daquele pastor, aquele livro. E ele dizia, muitos são as tuas lutas. Eu conheço o teu caminhar. Tu tem me pedido força, eu tenho te ajudado. Mas tu tem deixado as minhas ovelhas saírem e não tem ido ao encontro delas. E nesta hora tu vais prestar conta comigo. E aquele pastor ficava. Ele dizia, cuida do rebanho que eu te dei, porque eu não quero que nenhuma venha se perder. E separava aquele pastor. E o anjo trazia novamente outro pastor até a presença de Deus. E o Senhor dizia para ele, eu me alegro, porque tu prega a palavra conforme está escrito. E aquele pastor dizia, Senhor, ele dizia, eu conheço o teu coração, eu sondo a tua vida. Eu sei que muitos não dão crédito no que tu fala, mas tu tem pregado a verdade e eu me agrado. Muitas ovelhas não dão crédito porque são rebeldes. Vai ao pé daquela árvore que está situada nessa cidade e bebe daquela água que corre. E eu olhava, corria do pé daquela árvore uma água cristalina, uma água limpa. E aquele pastor saía e pegava com a sua mão um pouco daquela água. E Deus falava para ele, vai que eu sou contigo. Vai que eu estou do teu lado e eu vou te ajudar e vou te conduzir. Porque eu me agrado muito de ti. E separava. E cada pastor que era separado ali, o anjo vestia uma roupa semelhante à daquele homem. E o anjo trazia novamente um pastor pela mão e apresentava perante a Deus. E o Senhor dizia, por que tu deixasse as minhas ovelhas se corromper pela vaidade? Ele dizia, mas eu prego a tua verdade. Ele dizia, está faltando alguma palavra? Está faltando alguma letra? Ai daqueles que tiram ou acrescentam alguma vírgula, alguma palavra. Tu não está pregando a verdade. Tu está pregando a vaidade. Tu está pregando o dinheiro. Tu está pregando a prosperidade e se esquecendo de pregar o caminho que leva à salvação. E aquele homem dizia, eu sou pastor. Ele dizia, eu sei que tu é pastor, mas tu és pastor da ovelha negra, porque tu não conduz as minhas ovelhas na verdade. Tu não conduz as minhas ovelhas no caminho que deve andar. As minhas ovelhas se corromperam com a vaidade, se corromperam pelo coração. E separava aquele homem, e aquele homem não vestia a mesma roupa que o anjo estava vestindo naqueles dois pastores. E aquele pastor chorava. E o anjo trazia novamente um pastor na presença do Senhor. E o Senhor dizia para aquele homem, por que tu está pregando a minha palavra de qualquer maneira? Tu não vê que eu não sou este Deus que prega no quadro pintado? Eu sou o Deus como tu está vendo aqui. Eu sou um Deus humilde, um Deus simples. E tu não está fazendo isso. E aquele pastor dizia, Senhor, eu sei que eu estou fazendo certo. Ele dizia, não, tu não está fazendo nada. Tu não fez nada para mim. Tu não fez nada que viesse me agradar. Tu deixasse que a vaidade entrasse no meio do meu povo e meu povo se corrompeu. E dizia para aquele anjo que retirasse aquele pastor dali, porque ele não estava aguentando mais. E o Senhor tapava as suas narinas.
E ele dizia: por que, Senhor? Ele dizia: porque a vaidade fede no meu nariz. E o Senhor baixava a cabeça e não queria olhar mais para aquele homem. E aquele homem caía de joelho perante o anjo. E o anjo dizia: não, eu não posso fazer nada. Eu não posso interceder por ti. Se ele já te julgou, meu amado irmão, era quando o anjo trazia outro pastor. E ele dizia: que as ovelhas que eu te dei, ele dizia: estão aqui as ovelhas que tu me deste. Quando entrava uma irmã ali também e dizia: glória a Deus, aleluia. E o Senhor dobrava o seu rosto. O Senhor ficava triste ali. E ele dizia para o pastor: nenhuma do rebanho que eu te dei se salvou. E ele dizia: por que, Senhor? Porque tu fez tudo contra a minha vontade. Tu deixou que eu aparecesse na tua vida. Tu pregavas só tu queria tomar o meu trono, mas tu não é digno de ficar aqui. E aquele pastor dizia: Senhor, me perdoa. Ele dizia: não, não tem mais perdão, não tem mais volta, porque é o último dia. E aquele homem saía ali triste, muito triste, chorando. E ficava uma irmã, dizia: Senhor, nós jejua, nós consagra. Ele dizia: eu conheço o coração, eu sondo o coração, eu sei quem me busca de coração e quem me adora de lábios. E o Senhor dizia para aquela mulher: vai. E ela dizia: não, Senhor, tu sabe que nós tem orado, tu sabe que nós tem colocado a mão no enfermo. E ele dizia: não, eu conheço a sua vida, só é o Deus que sabe o profundo, o oculto e o escondido. E aquela mulher ficava ali de joelho. Era quando o Senhor de novo mandava que o anjo trouxesse uma irmã. E aquela irmã vinha dando glória a Deus, aleluia. E o Senhor dizia: presta bem atenção, que nem todos que dobram logo o seu joelho e sente a presença logo, não é o meu espírito está sobre aquela vida. E o Senhor dizia para aquela mulher, porque aquela mulher estava se enganando a ela mesma. E ela dizia não, que ela estava sentindo ali. O Senhor dizia não, que primeiro ele sonda o coração, primeiro ele limpa ali o lugar para poder o espírito dele habitar. E aquela mulher dizia: Senhor, e agora que vai ser de mim? Ele dizia: não, vai. E mandava o anjo levar aquela mulher. E o anjo trazia uma mulher de novo até a presença do Senhor. E o Senhor perguntava para ela: não foi 3 frutos que eu te dei? Ela dizia: sim, Senhor. E ele dizia: por que tu só me apresenta 2? E abria aquele livro. E ela dizia: Senhor, eu tomei remédio e abortei o outro. E ele dizia: por quê? Ela dizia: Senhor, porque eu não tive condições de cuidar, me perdoa. Ele dizia: quem é que cuida dos pássaros que não plantam e colhe? Quem é que cuida dos lírios do campo? Não sou eu. Ela dizia: sim, Senhor. E ele mandava que o anjo trouxesse uma caixa. Aquela caixa era toda cheia de almofada, parecia um algodão, uma nuvem. E aquele anjo trazia. E dentro daquela caixa vinha um feto. E ele dizia: por este feto tu vais ser julgada e condenada. E aquela mulher saía chorando e era separada ali. E o anjo do mal estava ali para receber aquelas almas. E cada alma que era julgada e condenada, o anjo chorava. Porque o Senhor diz na sua palavra que ele não quer que nenhuma alma se perca. Era quando o anjo trazia outra irmã. E o Senhor dizia: eu não te dei 3 frutos, tu não me pedisse. Ela dizia: sim, Senhor. E os frutos que eu te dei não são bênção? Ela dizia: sim, Senhor. E por que tu pedes para mim preparar e levar os teus frutos que eu te dei? Olha, se eu tomar os teus frutos para mim, tu vais chorar amargamente. E pelas tuas palavras tu vais ser julgada. Então vai e pede perdão aos teus frutos. Não deixa o diabo usar o teu coração nem a tua mente. Deixa eu colocar uma brasa viva nos teus lábios. E aquela mulher saía. Era quando chegava, meu amado irmão e irmão, até a presença do Senhor. E aquele irmão trazia uma Bíblia na mão. E a Bíblia vinha sem capa. E o Senhor dizia: por que tu não zela pelo que eu te dei? E aquele irmão só abaixava a cabeça e chorava. Ele dizia: olha,
e apresentava um grande mar na frente daquele irmão. E aquela água vinha muito suja, muito lixo. Ele disse: eu não te ajudei a passar por ali. Ele dizia: sim, Senhor, olha as montanhas, eu não te ajudei a passar nestas montanhas. Ele dizia: sim, Senhor, pois agora tu vai caminhar só tu. Eu vou te conduzir como se fosse uma criança que está dando os primeiros passos. Eu vou ficar só te apoiando, mas cuidado para te não tropeçar e não cair. Vai. E separava aquele irmão. Era quando chegava um irmão ali na presença do Senhor descalço e se colocava ali de cabeça baixa, e o Senhor dizia para ele: por que tu não sente a minha presença quando tu ora? Por que tu não sente eu pertinho de ti? E ele dizia que ele não sabia, porque ele tem orado, ele tem buscado a presença do Senhor, mas não sentia o Espírito de Deus ali. E o Senhor dizia para ele: eu fico bem juntinho de ti, homem. E quando dizia para aquele homem: eu vou calçar os teus pés agora. E calçava o pé daquele irmão, e colocava a sua mão sobre o peito daquele irmão, e tirava umas imundícies do coração daquele irmão, dizia: eu estou limpando o teu coração. E colocava a sua mão sobre a cabeça daquele irmão e dizia: eu estou tirando toda a lembrança do passado que te atormenta, que te acusa. E colocava um rolo de mistério na boca daquele irmão e dava um líquido para aquele irmão beber como um óleo. Aquele irmão bebia. Ele dizia: vai, porque grande é o mistério que eu tenho contigo. E separava aquele homem. Era quando chegava outro homem na presença do Senhor, e o Senhor dizia: eu contemplo a tua vida. Tu passa noites acordado pedindo a minha palavra. E agora? Por que tu guardaste? Por que tu temes o homem que não te deu a vida? Por que tu não temes a mim que eu tenho te dado o livramento? Não sou eu o dono da verdade, não sou eu o dono da sabedoria, não é eu que tenho colocado nos teus lábios a palavra. E mandava trazer uma caixa. E aquele anjo trazia uma caixa. Ele apresentava tudo perante aquele homem e dizia: está aqui, está tudo guardado. E tirava e colocava na mão daquele homem e dizia: eu vou te dar tudo em dobro, mas vai e fala da minha palavra, leva a minha palavra, semeia a minha semente no coração. E dizia: vai e não teme o homem, porque senão duramente eu vou te provar. Duro vai ser para ti se não fazer a minha vontade. E aquele homem era separado. Era quando eu olhava, tinha um homem de joelho ali, dando glória a Deus e aleluia, chorando. E eu ficava olhando, e o Senhor dizia para ele: eu contemplo a tua vida, eu sondo o teu coração. São muitas as pedradas que vêm contra ti, muitas são as palavras. Muitos dizem o que tu fala é de ti mesmo, mas eles não sabem que sou eu que te uso, sou eu que tomo teus lábios, sou eu que falo na tua boca. Eu vou te exaltar, homem, no momento certo, e vou levantar os teus pés dali. Fica só na prudência, fica na brecha. E aquele irmão começava a chorar ali nos pés do Senhor, humilde. Ele dizia: eu me agrado da tua humilhação, mas cuidado, tem cuidado, porque o adversário ele te sonda, o adversário ele te rodeia. E mandava que o anjo separasse aquele irmão. Era quando vinha uma jovem, e aquela jovem começava a louvar o Senhor, e o Senhor ficava ali agoniado, e o Senhor tapava suas narinas e dizia: eu não recebo o teu louvor, porque o teu louvor sobe como uma podridão perante o meu trono, e eu não me agrado disso. Porque tu estás com a vida toda desconcertada. Conserta o teu altar para poder tu me buscar. E aquela jovem ficava ali angustiada, e o Senhor mandava que separasse ela. Meu amado irmão, era quando chegava perante o Senhor um casal de evangélico. Aquele irmão trajando paletó e gravata. Ele dizia para o anjo: eu sou o dirigente da igreja tal. O anjo dizia: eu sei, nós conhece, nós sabe quem tu és. E levava até a presença do Senhor. E o Senhor dizia para aquele homem: tu sabe que tu vai ser condenado por causa dos atos da tua esposa? E aquele irmão dizia: eu sou dirigente, eu não fiz nada, eu estou com a minha consciência limpa, eu não estou em pecado, o meu coração está limpo e a minha mão também. E o Senhor dizia: não, tu encobre os atos da tua esposa. Meu amado irmão, por causa do nosso esposo ou da nossa esposa, nós vamos ser condenados pelos seus atos, pelos seus erros. E o Senhor julgava e condenava aquele casal. E aquele casal era logo levado para o inferno. E meu amado irmão, quando chegava também ali um casal de jovem,
E o Senhor dizia para aquela jovem: por que tu me buscas só de lábio, o coração está impuro? Ela dizia: não, Senhor. E o Senhor colocava um pouco de areia dentro de um vidro e virava e dizia: tu tá vendo essa areia? Quando essa areia terminar aqui e vocês não tiverem feito a minha vontade, não tem mais tempo para vocês. E aquela jovem intercedia por ela e pelo jovem, dizia: não, Senhor, a partir desse momento nós vamos fazer a tua vontade. Ele pegava na mão daquele rapaz e daquela moça e selava e dizia: vão para a obra, faz a minha vontade, porque o tempo de vocês está pouco, o tempo de vocês está se esgotando e vocês não fizeram nada para mim. Amado irmão, quando chegava também na presença do Senhor uma irmã, dando glória a Deus e aleluia, e o anjo, antes da irmã se apresentar perante Deus, o anjo pegava nela e dizia para ela: por que tu estoqueou o teu cabelo? Ela dizia: eu estoqueei. Por que tu pediu perdão? Ela dizia: não. Ele dizia: então não vai perante a ele, não vai, porque tu vai ser julgada e condenada. E mandava puxar uma gaveta, e aquele cabelo daquela irmã estava ali tudo transformado em ouro. Ele dizia para aquela mulher: mulher, até o cabelo que tu perde no banheiro, nós pegamos e transformamos em ouro. Olha como está aqui os cabelos das servas do Senhor. E mostrava os cabelos das irmãs, tudo ali, irmão, aquele cabelo que cai no banheiro, tudo transformado em ouro. E aquela mulher não chegava perante a Deus. Quando chegava também uma mulher ali, dando glória a Deus e aleluia, e o Senhor dizia que ele não se agradava daquilo, porque elas estavam na vaidade, porque elas estavam cortando o cabelo, porque elas pintavam unha, elas tiravam sobrancelha, a roupa dela não era adequada, uma serva do Senhor. E o Senhor falava: mulher, por que tu te ilude, por que tu te engana com o mundo, por que tu te engana pela vaidade? Olha aqui o que tu perdesse. E aquela mulher dizia: Senhor, me deixa ficar aqui. E o Senhor dizia que não, porque ali não entrava vaidade, ali não entrava contenda, ali não entrava disse-me-disse. Era quando meu irmão chegava, um irmão lá, e dizia que ele era pastor. E o Senhor dizia: eu sei que tu é pastor. Ele dizia: mas Senhor, o que foi que eu fiz? Ele dizia: na minha palavra está falando, ou tu não lê, que vão ficar de fora os ladrões. Ele dizia: Senhor, mas eu não roubei ninguém. Ele dizia: aqueles que roubam o homem têm perdão, mas aquele que rouba a mim no dízimo e na oferta não tem perdão, porque aqui no meu reino não entra ladrão, aqui no meu reino não entra pecado, aqui no meu reino vai ficar de fora os cães, os feiticeiros e o idólatra. E aquele homem dizia: Senhor, eu vou te dar. Ele dizia: não tenho tempo, acabou, esgotou. E pedia que o anjo levasse da presença dele aquele irmão. E ele dizia: aqueles que me roubam no dízimo e na oferta são ladrões e salteadores. Amado irmão, e o Senhor falava que nós temos que ser fiel a ele em tudo. Meu amado irmão, era quando o Senhor me conduzia de novo, mandava que o anjo me levasse. E o anjo me levava por um caminho, aquele caminho muito bonito. Aquele caminho era só flores, um caminho largo, um caminho estava ali varrido. E eu dizia: esse caminho é bonito. E eu ia pegar uma rosa daquela, e o anjo dizia: não toque em nada aqui, meu amado irmão. E eu dizia: agora sim, nesse final desse caminho eu vou encontrar algo mais bonito que aquele. E o anjo dizia, porque tudo que eu pensava, o anjo sabia e respondia, porque o Senhor, ele sonda o nosso pensamento, ele conhece. Ele dizia: olha, esse caminho largo que tu vê, que tu estás andando nele, é o caminho qual leva à perdição. No final desse caminho, um abismo de tormento e dor. Amado irmão, era quando eu avistava na minha frente uma imensa caverna, e aquela caverna semelhante a uma cabeça de caveira. E quando eu entrava ali, eu quero lhe dizer que na cabeça, bem no centro da cabeça do inferno, fica o trono de Satanás. O inferno, ele é um corpo humano. E ele dizia: olha, tu tá vendo? E eu olhava e pude contemplar o trono de Satanás. Eu pude contemplar Satanás sentado no seu trono. Eu não pude contemplar a face do Senhor, mas eu pude contemplar, aleluia, a face de Satanás, porque ele é só treva, ele não tem luz. Eu olhava, a face de Satanás é como semelhante a uma raposa, os seus pés como pé de burro, os seus braços são duas asas imensas como asa de morcego. Na ponta das suas asas tem 3 ferrões em cada asa. Eu olhava à minha direita e vi um imenso anjo
Aquele anjo era semelhante também àquele ser que estava sentado no trono. Tinha os pés de burro, tinha a face de cachorro, e tinha umas asas imensas, e tinha um livro muito grande na mão. E aquele casal que foi julgado e condenado já estava ali no inferno, o dirigente e sua esposa. E aquele homem estava desesperado. E aquele anjo do mal, o demônio pegava aquele paletó daquele irmão e tirava e lançava fora. Tirava a gravata daquele irmão e lançava fora. E ele dizia assim: eu não fiz nada para estar aqui, eu não fiz nada para merecer. Ele dizia: tu não fez? Aquele homem que te julgou lá, que não é lícito nós falar o nome dele aqui, ele não te falou? Ele disse: falou, mas eu não sei, eu estou em dúvida. Ele dizia: pois eu vou te mostrar. Tu deixava a tua esposa subir ali, sabendo que ela estava em pecado, aonde vocês chamam o púlpito santo, aonde vocês dizem que é lá sagrado. O demônio falava para aquele dirigente. Ele dizia: olha, tu sabia que a tua mulher estava em pecado, tu sabia que a tua mulher adulterava, tu sabia que a tua mulher cortava cabelo, tirava a sobrancelha e pintava a unha, e ela subia ali onde vocês dizem que é santo, e o demônio ria, o demônio soltava aquela gargalhada, e aquele irmão dizia: não. Ele dizia: é verdade, porque está aqui. Assim como eles têm um livro, que eles notam tudo que tu fala, nós também temos o nosso livro e notamos tudo para a gente te acusar lá naquele grande dia, como tu foi acusado. E aquele irmão ali ficava, e ele mandava chamar a esposa dele. Quando a esposa dele vinha, o demônio pegava como se fosse um S. Na ponta daquele S tinha como se fosse uma âncora de barco, e metia debaixo do queixo daquela irmã e varava as pontas nos seus olhos, e pendurava aquela irmã em cima, e pegava aquele homem, aquele servo de Deus. Ele ainda dizia assim: tá vendo? Isso diz que é crente, mas ele faz tudo que nós manda, ele faz a nossa vontade. Ele está ali ocupando o lugar. E amarrava aquele homem de pé e mão com uma corrente grossa, uma corrente de fogo, e lançava aquele homem no inferno, no profundeza do inferno. Aleluia. E era quando o Senhor mandava que o anjo do mal me conduzisse ali, e o anjo do Senhor estava do meu lado. Quando ele me conduzia no braço direito do inferno, o braço direito do inferno é um buraco, e ele dizia: olha, tu tá vendo aqui? Muitos dizem que são crentes, mas muitos já estão aqui no inferno. Muitos foram condenados. Eles estão ali só ocupando lugar, eles estão ali só para fazer a nossa vontade, mas eles não estão para adorar o homem, aquele homem que vocês adoram. E eu dizia: por quê? Porque eu conhecia muitas irmãs que estavam ali no inferno, e o meu coração ficava muito triste. Amado irmão, era quando ele me conduzia de novo no braço esquerdo do inferno, e eu via muitas crianças ali a partir de 7 anos para cima, e tinha um menino que dizia: socorro, eu tenho 8 anos de idade, eu quero a minha mãe e meu pai. E o demônio dizia para ele: a tua mãe e teu pai estão no outro lugar. Tu diz que tu é filho de crente, mas tu estás aqui porque tu é rebelde, tu chama nome, tu não ia acompanhar tua mãe para aquele lugar, tu fazia tudo que nós mandava, tu fazia tudo que nós queria, que nós te pedia, tu fazia, e agora tu vais ficar aqui no tormento eterno. E eu sentia muita pena daquela criança, e ele estendia a mão para o anjo, e o anjo não ligava. Quando ele me conduziu de novo ao corpo do inferno, bem no centro, e tinha muitas urnas ali. E eu dizia: o que os mortos faz aqui? E o anjo do mal dizia assim: eu vou te provar como não tem nenhum morto aqui. Eu dizia: mas tem, porque tem urnas. Ele dizia: não. E puxava pela uma imensa espada e colocava em cima daquela urna e furava. Aquele ser que estava lá dentro, aquela pessoa que estava dentro daquela urna, gritava. Aquele grito chega a doer o meu coração. Aquele grito chega a tremer o inferno, e o sangue jorrava. Ele dizia: eu não estou dizendo que não tenha ninguém morto, porque aqui é tormento eterno. Aqueles vão sofrer pro resto da vida. E me conduzia de novo na perna esquerda do inferno. Quando eu chegava na perna esquerda do inferno, eu via muitas mulheres do círculo de oração, muitas irmãs do coral, muitas irmãs evangélicas que estavam ali adorando a Deus. E ele dizia: tu tá vendo? Essas aqui diz que são crentes. Esses homens diz que servem aquele homem lá de cima. Esses aqui são crianças que cantavam ali, adoravam o homem. Mas tu tá vendo como eles estão aqui? E eu olhava, quando eu olhava para o chão, muito rato.
aqueles ratos imensos vinham, comiam o pedaço da carne daquela mulher, daquele homem, daquela criança. E muitos bichos penetravam na carne daquelas mulheres e elas ficavam ali no desespero eterno, um tormento. Elas gritavam, elas choravam, ela pediu misericórdia a Deus e o anjo do Senhor não ligava. Ela dizia misericórdia de nós e ele só sacudia a cabeça e baixava e ia embora. E quando eu fui na perna esquerda do inferno, quando eu cheguei na perna esquerda do inferno, eu via muita gente acorrentada, muita gente sofrendo, e o diabo, ele soprava um fogo, e aquele fogo que saía da boca daquele homem consumia o corpo daquela irmã, daquele irmão, daqueles adolescentes, e caía a pele, caía a carne, ficava ali naquele coisa horrível, aquela carne viva ficava, e ela gritava, e eles gritavam ali tudo acorrentado, e aquela carne voltava de novo com aquela pele, ficava normal. Ele tornava a soprar de novo aquele fogo, e aquele fogo consumia aquela mulher, aquele homem de novo. Ele dizia assim: aqui é tormento eterno, é pra cá que muita gente vem. Tu tá vendo como tem muitos que dizem ser crente aqui, muitos que dizem que servem aquele Deus, tá aqui porque eles fazem a minha vontade. Era quando eu voltava de novo para o céu, quando eu retornava no céu, quando eu chegava lá na presença do Senhor, ia um irmão, e o Senhor dizia para aquele irmão: porque tu cobra, porque tu vende os que não é teu. Eu não te dei de graça porque agora tu vende. E eu ficava ali e dizia: o que é que aquele irmão vende, meu Deus? E ele dizia para aquele irmão: tu vende o que não é teu. Se eu te dei de graça, é para te dar de graça para os outros. Eu não te falei que no momento certo eu ia usar o coração. Eu não te falei que no momento certo eu ia tocar nas pessoas para te ajudar. Não vende o que não é teu. Se tu recebeu de graça, tu tem que dar de graça para aqueles que precisam. Porque eu te dei de graça e não te cobrei nada. E agora tu sai por aí vendendo a minha palavra. Tu sai por aí vendendo o que não é teu. E aquele homem dizia: eu não vou fazer mais isso, Senhor. Ele dizia: então vai. E separava aquele irmão também. Era quando o Senhor vinha uma jovem e o Senhor dizia assim: eu tenho te contemplado, eu tenho visto, eu tenho colhido a tua lágrima. E aquela jovem dizia: Senhor. Ele dizia: olha para a terra. E aquela jovem olhava e via ela deitada numa cama chorando. E o Senhor dizia: alegra o teu coração porque eu sou contigo. Pegava um anel como de cristal e colocava no dedo daquela mulher e dizia: a partir de hoje eu faço nova aliança contigo. Vai porque eu te escolhi, eu te chamei para a minha obra e tu não está fazendo a minha vontade. Era quando o Senhor também me mostrava uma denominação todinha. E aquela pessoa chegava ali, muitos irmãos, trazido pelo pastor da igreja. E ele dizia a si mesmo: nenhum desses vão ser salvos, todos condenados. E uma denominação inteira foi condenada. Irmão, tinha gente ali de todas as denominações. E o Senhor não se agradava de muitas pessoas ali. O Senhor não se agradava de muitas irmãs porque estavam de qualquer maneira. O Senhor dizia para aquele homem: o teu corpo é morada, templo e morada do meu espírito. E porque tu andas de qualquer maneira, porque tu não faz diferença no meio do meu povo, porque tu não faz diferença para o mundo, se tu és a luz do mundo e o sal da terra. E aquele homem se olhava, e aquele homem ali, irmão, estava só de bermuda. Aquelas irmãs estavam de cabelo cortado, de lábios pintados, de unhas pintadas. E o Senhor dizia: eu não me agrado disso, porque a vaidade entrou no meio do meu povo, a vaidade entrou no meio da minha igreja. E se a verdade está aqui, é só vocês se conduzirem pela minha palavra, que a verdade é essa. E aqueles irmãos ficavam ali agoniados. E o Senhor dizia para mim: agora olha. E eu olhava, e o Senhor dizia: tu tá vendo? E eu via 7 anjos, todos 7 anjos com uma trombeta de ouro na boca. E ele dizia assim: esse anjo agora, eles estão preparados para buscar minha igreja. E na frente daqueles 7 anjos, tinha um imenso anjo ali que ia conduzindo. E aquele homem mandava que aquele anjo abrisse as asas. E eles abriu as asas que cobriam aquele lugar ali. Ele dizia para aqueles homens que estavam separados:
Por que vocês não fazem a minha vontade? Eles já estão preparados para ir buscar o meu povo. Vocês estão de braço cruzado. Vocês não estão fazendo a minha vontade. Vocês não estão cumprindo com o meu id. Quando eu disse vai, prega a minha palavra a toda criatura. E vocês não estão fazendo isso. Vocês estão de braço cruzado. Vocês estão pregando a minha palavra para aqueles que conhecem. Vocês têm que pregar a minha palavra, semear a minha semente para aqueles que nunca ouviram, para aqueles que estão perecendo a sua vida ali no lamaçal de pecado, para aqueles que estão na prostituição. Essas pessoas que vocês têm que buscar, essas pessoas que estão doentes. E o Senhor olhava para aqueles irmãos e dizia: eu separei vocês para uma grande obra. E aquele irmão começava a chorar ali. Meu amado irmão, eu quero dizer para a amada igreja que nós estamos no final do tempo. O Senhor está alertando o seu povo, mas muitos não dão crédito, muitos não dão ouvido a que o Deus está falando com a gente. E nesta hora, o Senhor lhe manda que despertasse os pastores, que a igreja dele despertasse. Porque quando ele dizia para aquela irmã: desperta, porque tu dorme, desperta, eu já estou nas últimas horas, eu já estou de pé ao lado do Pai. E aquela irmã ficava ali despercebida. Ele dizia: olha, é assim que tem muitas igrejas minhas despercebidas. Muitos estão dormindo o sono da indolência, muitos estão corrompidos pela vaidade. E aquela mulher ficava ali, irmão, dormindo mesmo no sono da indolência. E o anjo sacudia ela e ela não queria saber. Amado irmão, era quando o Senhor trazia também ali e perguntava para aquela mulher: mulher, por que tu estás assim triste? Ela dizia: Senhor, tu conheces meu coração. Ele dizia: eu sei, eu conheço teu coração, mas eu não te coloquei, eu não te chamei para uma grande obra. Ela dizia: foi, Senhor, mas a minha luta é muito grande. Ele dizia para aquela mulher: mulher, se eu te coloquei, se eu te chamei, foi para te separar daquele povo, foi para te tirar do meio da vaidade, e tu não faz a minha vontade. Meu irmão, eu quero dizer para toda a igreja nesta hora que o Senhor, Ele é santo. Como o Senhor dizia que Ele não é aquele Deus que estão pintando no quadro. Ele é um Deus simples, Ele é um Deus humilde. E Ele dizia, irmão, que a vaidade não perece lá no meio do povo. Porque lá onde Deus está, para onde nós vamos, não entra vaidade. Não entra, meu amado irmão, mentira. E o Senhor falava para aquela mulher: mulher, eu não posso fazer nada mais por ti, porque nós já estamos nos últimos dias. E aquela mulher era julgada, e aquela mulher foi condenada, e aquela mulher chorava muito, chorava. E aquele irmão vinha de novo e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, faz algo por mim. O Senhor dizia: não, eu não posso mais fazer nada por ti, porque acabou a minha hora, acabou o meu tempo. E mostrava um imenso relógio, e aquele relógio já estava marcando a última hora. Ele dizia: tu está vendo? Os ponteiros já se cruzaram já está dando meia-noite, e só que está correndo os segundos. E por que tu não pediu perdão antes? Ele dizia: Senhor, mas eu pensava que tu ainda não vinha, eu pensava que ainda tinha tempo. E o Senhor dizia a si mesmo: vocês têm que estar preparados para o grande dia. Muitos dizem que vão se preparar, mas nós temos que estar preparados. E aquele homem dizia: Senhor, me perdoa. Ele dizia: não, não tem perdão. Meu amado irmão, era quando chegava também perante o Senhor uma mulher e o seu esposo, e o Senhor falava para ela: porque tu tenta abafar o ministério que eu tenho na vida do teu esposo? Porque tu faz contenda? Porque tu tens ciúmes, se o ciúme não vem de mim? E ela dizia: Senhor, ele dizia: olha, na minha igreja, no meio do meu povo, e aqui não entra espinho, aqui não entra mulher espinhosa, não entra homem espinhoso, entra aquele limpo de mão e puro de coração. E aquela mulher dizia: Senhor, ele dizia: não, tu estás abafando o ministério que eu tenho na vida do teu esposo. Eu chamei ele, eu te uni com ele para uma grande obra, para vocês saírem aí afora ganhando alma, buscando aqueles que estão perdidos. E ele separava aquela mulher e dizia: olha, vai para ali, porque depois eu falo contigo. E ficava falando com aquele homem, e dizia que era para aquele homem se consertar na presença dele, porque ele ainda ia dar uma chance para aquele irmão. E aquele irmão olhava para a sua esposa, ele dizia: não te preocupa com ela, te preocupa apenas de fazer a minha vontade, te preocupa com as ovelhas, com aquele povo que está perecendo lá fora.
E aquele irmão ficava. Era quando entrava outro irmão e o Senhor dizia para ele: eu tenho contemplado tu de joelho. Eu sei que tu pedes perdão pelos teus erros, mas quando tu vais falar, e aquele irmão pular na frente de Deus e dizia não, ele nem deixava o Senhor terminar de falar. E o Senhor dizia: olha, eu ia te dar uma chance, mas pela tua rebeldia tu vai ser condenado, pelas tuas palavras, porque tu não deixasse eu terminar de falar, porque eu ia falar que eu tenho contemplado a tua vida. Eu sei que tu me pede perdão nos teus erros, mas aquele irmão se levantava contra Deus ali, irmão. O Senhor separava aquele irmão e aquele irmão era condenado. E cada pessoa que era condenado, o diabo pegava o nome, porque cada pessoa que estava ali no céu, que era separado, no nome já era outro nome, não era o mesmo nome daqueles irmãos. O Senhor mudava aquele nome. Meu amado irmão, era quando chegava de novo outra denominação, e o Senhor olhava e dizia: só 15 dessas irmãs, só 15 desse povo vai ser salvo, o resto tudo condenado. E ele dizia, o pastor dizia: por que, Senhor? Ele dizia: porque muitos se corromperam, muitos estão fazendo conforme o seu coração, muitos estão no eu, muitos já deixam eu para trás, não se lembram que é o que opero. Muitos dizem: eu te expulso, demônio, eu te expulso, enfermidade, mas não coloco eu na frente, porque sou eu que faço todas as coisas. E aquele irmão dizia: não, Senhor. Ele dizia: quem manda sou eu, quem dá a última palavra sou eu. E separava 15 para o lado dele, e o resto tudinho ele mandava o anjo levar. Irmão, naquele momento foi muito triste. Muito triste o julgamento ali daquelas pessoas. Muitas pessoas chorando ali, muitas pessoas sendo condenadas, muitas pessoas pedindo perdão a Deus. Era quando chegava uma irmã ali e o Senhor dizia: por que tu não mede as tuas palavras? Quando tu fala palavras que não me agradam, entristece o meu espírito, e depois tu vai louvar, depois tu vai pregar, mas tu sabe que eu não me agrado disso, porque o mesmo lábios que me louvam não falam palavras torpes. E ele mandava que o anjo trouxesse uma brasa e tocava nos lábios daquela irmã, e aquela irmã ficava ali. Ele mandava chamar o seu esposo. Então o esposo daquela irmã vinha, e ele dizia para aquele homem: lança a capa fora, porque tu te exalta, tu não sabe que um pouquinho de fermento estraga toda a massa. E aquele homem ficava ali, irmão, de cabeça baixa. E ele dizia para aquele homem: lança a capa fora, deixa que eu vou te usar. Não seja usado por ti mesmo pela carne, não seja usado pela tua mente, mas deixa que sou eu que uso o homem. Eu uso como eu quero, na hora que eu quero, da maneira que eu quero. E aquele homem ficava ali. Ele dizia: homem, se tu te colocar na brecha, eu vou te levantar como atalaia no meio daquele povo, mas não faz a tua vontade, mas sim a minha. E aquele homem dizia: eu sei, Senhor. E ele dizia para aquela mulher: tu tá vendo como tu dorme? E aquela mulher dizia: Senhor, eu durmo conforme uma serva de Deus. E ele pegava um pano muito fino. Ele dizia: olha, o meu anjo não te visita porque ele tem vergonha da tua nudez, porque o teu corpo é templo e morada do meu espírito, e tu dorme dessa maneira. E mandava eu colocar ali, irmão, como se fosse um telão. E passava a vida toda daqueles irmãos. Era passado a vida daquela mulher do jeito que ela dormia, do jeito que ela andava. E o Senhor dizia para ela: eu conheço o teu deitar, eu conheço o teu levantar, eu conheço o teu pensamento, porque sou eu que sou do coração. Eu conheço o oculto e o escondido. E aquela mulher dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele dizia: mulher, eu vou te dar mais uma chance, mas te coloca na posição, não fala a palavra que vem entristecer o meu espírito. E separava aquela mulher dali. Amado irmão, era quando chegava uma irmã ali com a sua filha e começava a chorar e dizia: Senhor, eu faço tudo pelos meus filhos, pela minha filha, tu me desse esse fruto, Senhor. E a minha filha vivia assim, desse jeito. O Senhor dizia: eu tenho uma grande obra na vida desta criança. E olhava para aquela irmã e dizia: mulher, por que tu pensas coisas que não é de mim? Porque quando eu falo que eu vou te dar, aí tu diz dessa seguinte maneira: até quando? Quando, Senhor, tu vai me dar? Tu
tu não vais me dar nunca, porque eu não sou merecedora. Ele dizia: mulher, não fala isso, não abre os teus lábios, porque toda vez que eu mando o anjo entregar a bênção, que o anjo desce com a bandeja, o anjo chega do teu lado, tu abre a tua boca e fala palavras que não vêm ao meu agrado, e a tua bênção sobe, e vai passar mais um ano para te receber. Ela dizia: Senhor, eu sei, um ano para ti é como um dia. Ele dizia: mas um dia é como 1000 anos para mim. E aquela mulher chorar dizia: não, Senhor. Ele dizia: mulher, eu me agrado de ti, eu me agrado do teu louvor, eu me agrado do teu esforço. E ficava ali. Era quando o Senhor também, meu irmão, eu era levada à presença do Senhor, e o Senhor falava para mim, ele me olhava da cabeça aos pés e dizia assim mesmo: tu és templo e morada do meu espírito, mas tu tem que mudar a tua veste. E eu me olhava, eu estava com uma veste adequada. Ele dizia: tu sabes, porque eu já te mostrei que a minha serva, principalmente a minha serva que me buscam no círculo de oração, elas sentadas, as saias dela é 4 dedos abaixo do joelho, e elas em pé também. E eu ficava ali olhando para aquele homem, e ele falava comigo duramente. Ele dizia: tu sabe porque eu te mostrei que os sapatos das minhas servas é 2 dedos de altura só. Tu sabe porque eu já te mostrei, porque a saia da minha serva não tem que ser nem muito comprida e nem muito curta, porque muito comprida é vaidade e muito curta também, mas tem que ser 4 dedos abaixo do joelho. E dizia assim mesmo: e os frutos que eu te dei, porque tu não conduz para a minha casa, porque tu não conduz para o meu caminho. E eu dizia: Senhor, tu sabe, tu sonda o meu coração, tu me conhece. Ele dizia: eu sei que eu te conheço, eu sondo o teu coração, mas tu quer ser salva, então também trabalha pelos teus frutos, luta pelos teus frutos. E o Senhor me cobrava duramente pelos meus filhos, e dizia: vai, fala isso para os teus filhos, fala para o pastor, desperta o meu povo que estão dormindo, que naquele grande dia vai acontecer isso que tu está vendo aqui. E muitos estão despercebidos. E o Senhor falava para mim: mulher, eu tenho contemplado a tua luta, eu tenho contemplado as tuas lágrimas, eu tenho colhido. Olha, e me mostrava lá Labachunde Cantarabanás, um cálice cheio de lágrimas, e dizia: mulher, são muitas tuas lágrimas, são muitas tuas lágrimas, porque não tem mais aonde eu colocar, mas eu vou te exaltar naquele grande dia, no momento certo eu vou te exaltar, mas conduz o teu fruto no caminho que deve andar, não deixa os teus frutos ficar despercebidos, mas desperta ele. Eu estou te mostrando tudo isso, é para te despertar a minha igreja que está dormindo. Aonde tu passares, tu vai contar isso, para despertar o meu povo que está na vaidade. O meu povo está corrompido pelo coração, o meu povo está pregando a prosperidade e a bênção, não está pregando a salvação, não está pregando a mim que morri naquela dura cruz do Calvário para salvar o pecador. Vai e passa, desperta os pastores, diz o que eu estou te mandando, fala, não teme ao homem, mas aonde tu passar tu vai e fala, porque mulher, de onde eu te tirei, tu sabes do lugar que eu te tirei, tu sabe o que tu eras. E ele dizia para mim: vai, e colocava ali meu irmão, e dizia: mulher, eu te mostrei, tu me pedia para me fazer isso, para me apagar o teu nome do livro, do ciclo de oração. E eu dizia: se eu apagasse, tu olha como vai ficar. E caía igual purpurina. Ele dizia: vai, vai e não temes, vai e fala o que eu te mando, porque eu estou contigo, sou eu que vou usar os teus lábios. Aonde tu passares, esse testemunho vai, e vai mudar muitas vidas, muitas almas vão se render aos meus pés, e a igreja vai se consertar, porque aquelas que têm ouvido, ouçam o que Deus tem para a igreja. E mandava que eu saísse, e eu saía, e era vestido uma roupa diferente também. E eu ficava ali porque tinha muitas mulheres ali sendo julgadas, e eu ficava com pena daquelas irmãs, daqueles irmãos. Onde chegava também um jovem, e o Senhor falava para aquele jovem: jovem, por que tu és assim dessa maneira? Porque o teu coração é endurecido, porque tu estás ocupando o lugar onde não és. E aquele jovem dizia: mas eu estou te buscando. Ele dizia: eu sei, eu conheço o teu coração, porque eu sondo todos os corações, eu sondo as vidas das pessoas, elas são feituras da minha mão, tu és também. E ele dizia: Senhor, mas eu estou te adorando. Ele dizia: jovem, o teu coração está duro, o teu ouvido está tapado porque não entra a minha palavra.
Vai, me busca de coração, de espírito. Vai, jovem, trabalha para mim, porque eu tenho uma grande obra para te entregar. E aquele jovem olhava para aquele pastor e dizia: troca tuas vestes, porque desse jeito tu não vai me agradar. E chegava também, meu irmão, uma mulher, e ele dizia para aquela mulher: olha, se tu adora um Deus, tu aborrece o outro, porque ninguém serve a dois deuses. Ela dizia: mas eu sou evangélica. Ele dizia: eu sei bem que tu é evangélica, mas tu adora dois deuses. E eu ficava me perguntando por que aquela mulher adora dois deuses, e o Senhor está dizendo para ela se ela adora um e aborrece o outro. Aí depois que eu fui saber, porque tudo que eu pensava, o anjo me respondia. Ele ainda dizia: porque quando aquela irmã sai da igreja, ali ela está cheia do Espírito. O Senhor, Ele só visita ela, mas Ele não habita no coração. Ela está cheia do Espírito, mas quando ela sai da igreja para fora, ela é outra pessoa. Ela já vai pensando coisas que não agradam a Deus. O pensamento dela está totalmente diferente do teu, dos demais que estão aqui. O pensamento dela não está de acordo com a palavra. E eu ficava olhando. Era quando chegava um adolescente na presença do Senhor, e o Senhor falava para ela: não perturbe teu coração. Ela dizia: Senhor. E Ele dizia: eu sei que o teu coração está triste, mas tu não entregou aqueles que tu ama nas minhas mãos. Então no momento certo eu vou salvar, no momento certo eu vou trazer para o meu rebanho. Mas te coloca na posição. Eu te dei o dom do louvor, eu te dei o dom da palavra, porque tu não busca. E aquela adolescente dizia: Senhor, mas eu não sei. Ele dizia: quem tem o dom da palavra é tu, e eu te dei, porque eu sou o dono da sabedoria. Se eu apagar da vida do homem, da mente do homem, o dom do Espírito, o dom da sabedoria, ele pode ler e reler, mas ele não vai entender nada. Pode ser o maior pastor, o maior homem estudioso, pode ter feito cursos, mas se eu apagar o dom da sabedoria da vida daquele homem, daquela mulher, ela pega essa palavra aqui, ela lê e relê, mas não vai saber nada, não vai ter o conhecimento, porque só eu o dono da sabedoria. E aquela menina ficava ali, aquela jovem ficava ali tão atormentada, e dizia: Senhor, dizia: vai, porque eu me agrado da tua humildade, eu contemplo que tudo que tu falam para ti tu aceita, eu vou cuidar dos teus. E mandava aquela adolescente sair, aquela adolescente saía. Era quando o Senhor mandava o anjo trazer um grande livro. E ele trazia um livro, e o Senhor começava a chamar pelo nome daquelas pessoas. Era o outro nome. E cada pessoa daquela era conduzida pelas casas. Muitas casas ali, irmão. Foi quando o Senhor falou naquela palavra dele: eu vou preparar-vos lugar, mas quando eu for, venha buscar vós para morar comigo. E ali está, irmão, muitas casas esperando por nós. Ali onde a traça não come, onde o ferrugem não come. E o Senhor está ali de braço aberto esperando o povo. Aquele povo escolhido, aquele povo remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. E o Senhor falava para aquela menina, quando chegou lá de novo, aquela jovem, dizia: jovem, eu me agrado de ti, jovem. Eu sei que quando tu me louva, o teu louvor chega à minha presença. E aquela jovem dizia: oh Senhor. E o Senhor estendia a mão para abraçar aquele homem que estava ali. E o Senhor falava que não, que depois ele ia, e todos iam ter com ele. Era quando chegava um irmão ali, e aquele irmão, o Senhor dizia para ele: muitos querem abafar o teu canto, porque quando tu canta eu me agrado, quando tu louva, o meu espírito se alegra, e através do teu louvor eu vou te curar. E aquele irmão era encurvado. Quando ele começava a louvar, o anjo vinha, pegava na costa dele, e aquele homem ficava curado, aquele homem ficava sã. E ele dizia: muitos vão tentar abafar o teu canto, mas só eu contigo. Eu coloco louvor nos teus lábios, só eu que te uso. Vai, e aonde tu passar, louva. Louva mesmo, porque através deste louvor eu vou te dar vitória. Através deste louvor os demônios vão cair por terra. E eu me agradava muito, irmão, de ver aquele irmão ali. Era quando o Senhor me mostrava também uma denominação, e o Senhor dizia assim para aquelas irmãs, para aqueles irmãos: eu sei que vocês me buscam, eu sei que vocês me louvam, que vocês consagram,
mas não têm subido à minha presença, porque vocês pedem de qualquer maneira, vocês me buscam de qualquer maneira. E aquele irmão dizia: Senhor, por que isso? Ele dizia: eu sou o Deus que conheço todas as coisas. Se vocês se colocarem na profundeza do mar, os meus olhos estão ali como chama de fogo e contemplando cada um de vocês. E dizia para aquela mulher, para aquele irmão: muitos daqui me buscam de qualquer maneira, apenas 4 me buscam de coração, o resto tudo me buscam de lábios. A mente e o coração estão longe de mim, porque vocês não se dedicam a mim. Só é o Deus que sabe todas as coisas, só é o Deus que cura, só é o Deus que salva, que liberta. Através de mim que vocês vão ser salvos, não é através de homem, porque vocês temem o homem. Se naquele grande dia sou eu que vou julgar vocês, sou eu que vou ser o juiz de vocês. E ela ficava ali e dizia: Senhor, ele dizia: por enquanto eu estou sendo advogado, mas quando vir o juízo final, eu vou ser o juiz, e eu não vou ter misericórdia, porque por enquanto eu tenho misericórdia do meu povo. Ele dizia: eu já estou de pé perante o Pai, eu só estou esperando uma ordem do Pai para me buscar o meu povo. E aquelas irmãs ficavam ali atormentadas. Era quando o Senhor dizia: vai agora e passa para a minha igreja tudo o que eu te falei, mulher. Não fica contigo, não guarda para ti, mas passa e desperta o meu povo ali. Chama o pastor da congregação onde tu te congrega e diz para ele despertar, o povo que está dormindo no sono da indolência, porque eu já estou à porta. Eu vou buscar aquele povo lavado e remido pelo meu sangue, e aonde tu passar, tu vai despertando o povo que está dormindo. E eu saía dali. Quando eu saía, eu me deparava com um imenso anjo, e ele me conduzia ao inferno novamente. E chegava ali no inferno, o anjo do mal estava ali com um grande livro, e o demônio dizia para ele: vai, atormenta a vida daquele irmão. E ele descia na terra e perturbava a vida daquele irmão. E aquele irmão ali estava fraco, aquele irmão mesmo fraquinho, mas estava em oração. E o demônio chegava lá de novo no inferno, e o demônio grande perguntava para ele: e conseguisse alguma coisa? Ele dizia: não, mesmo fraco, mas ele está adorando o homem ali. E aquele demônio pegava um chicote de fogo e dava naquele demônio, espancava aqueles demônios e dizia: volta lá, só vem aqui quando tu conseguir. E aquele demônio descia de novo para a terra e ficava perturbando a vida daquele irmão, daquela irmã, mas não conseguia nada, porque mesmo fraco ele estava na presença do Senhor, mesmo com luta, mas ele estava ali adorando a Deus. É assim que Deus nos quer, mesmo com luta, mesmo fraquinho. Quando nós pensamos que nós somos fracos, é que nós estamos fortes. O Senhor diz na sua palavra: é assim que Deus quer o povo dele, fraco, lutando, mas o Senhor saiba que Deus ele está contigo. É o Senhor que nos dá força. E o Senhor ia de novo até a presença daquele homem e dizia a si mesmo para aquele demônio: tu está vendo como está o povo? Esse povo aqui é tudo meu, esse povo aqui é feito à minha vontade. E aquele homem falava ali: não, não pode. Ele dizia: pode, porque vocês já foram condenados e vocês vieram para cá. E pegava aqueles homens, aquelas mulheres, colocavam na beira de um imenso buraco, e tinha muito demônio ali naquele buraco. E aquelas irmãs estavam com as vestes sujas, as vestes salpicadas. Ele dizia: muitos são aqueles que dizem ser crente, e agora olha. E o demônio abria a asa e batia na costa daquelas irmãs. E aquelas irmãs, aqueles irmãos caíram dentro daquele buraco de um a um. E ele dizia assim: tu está vendo? E eu olhava para dentro daquele buraco. Quando elas chegavam no final daquele buraco ali, batia e subia aquela chama de fogo, fedendo de enxofre aquela fumaça. E aquelas mulheres gritavam ali dentro daquele buraco sendo queimado. E o grito ali, irmão, era constantemente. Eu pensava que caiu ali, elas morriam logo, mas não. Ele dizia: não, aí é tormento eterno, aí é o poço do abismo. Aonde essas pessoas estão caindo, aí que é o poço do abismo, aí que é o lago de fogo. E eu ficava olhando, era um buraco imenso, irmão. Esse buraco eu acho que era maior do que o mangueirão, um buraco imenso. E muita gente estava caindo ali dentro. E eu perguntava: por que essas irmãs estão com a roupa suja? Por que esses irmãos estão com a veste suja, salpicada? Ele dizia: esse é aqueles que estão em pecado, esse é qual estão na vaidade, esse é qual estão pensando que de qualquer maneira entra no reino do céu, mas de qualquer maneira não entra no reino do céu. Ninguém vai tenta entrar de cabeça para baixo no reino do céu, não, porque o reino do céu é ganho por esforço. Se vocês não se esforçarem, vocês não vão herdar o reino do céu.
E eu dizia assim mesmo, e essas crianças adolescentes, ele dizia, essas crianças que tu tá vendo e adolescente, são aqueles que a mãe pede para ir para a igreja, vão forçada, e naquele grande dia muitos vão ficar, porque não abriram o coração para Deus trabalhar. E tudo eu perguntava, e eu dizia, essas irmãs que eu conheço, muitas irmãs eu conhecia, ele dizia, essas irmãs estão de qualquer maneira, elas estão adorando a Deus de qualquer maneira, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Eu dizia, mas essas irmãs são usadas. Ele dizia, mas também está escrito nas escrituras que muitos chegarão naquele grande dia, diziam, Senhor, eu expulsei demônio em teu nome, eu curei enfermo. E o que é que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Eu dizia, agora eu estou entendendo. Ele dizia, pois é assim, muitos estão aí na igreja, muitos dizem que são crentes, mas são capa, muitos louvam, muitos estão ali adorando a Deus, mas estão ocos por dentro, porque estão buscando a Deus só de lábios, o coração está impuro. E eu dizia assim mesmo, esses pastores que estão aqui, tinha muitos pastores lá no inferno acorrentado. Ele dizia, esses pastores aí que tu tá vendo, esse que está dizendo assim, que não conhece a doutrina de Deus, que o anjo falava para ele assim, dessa seguinte maneira, está aqui a doutrina, está aqui a palavra, tu tá com a palavra na mão, tu tá com a bússola na mão, então naquele grande dia nem o louco errará um caminho. E ele dizia, Senhor, mas eu não me ensinaram. Ele dizia, se tu estás com o dom da sabedoria, se tu tem a minha palavra na tua mão, tu erra porque tu quer. E aquele pastor ficava ali e dizia, esses são os pastores que pregam a palavra de Deus pela metade, que pregam a palavra de Deus indignamente, que tiram uma vírgula ou acrescentam. Esses são os pastores que estão pregando a prosperidade e a bênção. Esses pastores vão ficar naquele grande dia. Esses pastores não herdarão o reino do céu. Esses são as pessoas que entram de qualquer maneira. Na igreja está bem vestida, está de paletó e gravata, de calça comprida, camisa manga comprida, mas quando chega dentro da sua casa ou na rua, ele não diz que ele é crente, ele não dá testemunho de crente, porque se nós somos a luz do mundo, nós temos que ser separados do mundo. Esses são aqueles que andam de qualquer maneira dentro de casa. Na igreja é uma coisa, dentro de casa é outra, e na rua ando de qualquer maneira, uso camiseta, uso bermuda, mas se o corpo dessa pessoa é templo morada do Espírito Santo, ela tem que pregar o que ela vive. E muitos estão pregando, mas não estão vivendo a minha palavra. Aleluia. E eu dizia, Senhor, porque muitos estão aqui. Ele dizia, é por isso que muitos estão aqui. Muitos naquele dia vão ficar, porque muitos naquele dia chamam pelo meu nome, mas não vão ser dignos de entrar no meu reino. E eu dizia, Senhor, e o que é que a gente faz para isso? Ele dizia, tapa a brecha, fica na posição, vocês estão com a minha palavra na mão, a minha palavra diz como vocês se conduzem ao meu caminho, a minha palavra fala como vocês devem andar, na minha palavra fala que não é para usar utensílio no pescoço, não é para usar brinco, não é para se pintar. A minha palavra diz que vocês são santos, vocês são o sal da terra, vocês têm que salgar a vaidade, vocês têm que salgar o pecado. E eu ficava ali, irmão, olhando, e me entristecia muito com aquelas pessoas. E eu olhava para minha veste e me perguntava para mim mesmo, será que eu estou adequada para subir? Será que eu estou digna de subir a presença do Senhor? E o Senhor dizia, faz conforme eu estou te mandando. Eu já falei que as vestes das servas de Deus é 4 dedos. Então usa do jeito que eu estou te falando. Aí eu dizia, Senhor, ele dizia, eu sei que tu estás pensando que veste não salva ninguém. Eu dizia, eu sei, Senhor. E eu dizia, Senhor, e essas irmãs aqui? Essas irmãs, elas entram no mistério. Ele dizia, só tem que dom de línguas, dom de libertação, dom de cura, dom nenhum vai levar para o céu, dom nenhum salva ninguém, e quer o dom do amor que ninguém tem. Eu dizia, Senhor, ele dizia, o importante é você amar a Deus e depois amar o seu próximo como a si mesmo. E muitos não estão agindo dessa maneira, muitos estão amando a ele mesmo, muitos estão amando a sua casa, o seu dinheiro, e muitos estão vendo ali o servo do Senhor perecendo, o servo do Senhor precisando de alguma coisa, estão passando por cima, porque não tem mais amor no coração. Eu dizia, Senhor, ele dizia, é assim que vai entrar no meu reino, é desses que vão para a minha glória, esse que tu está vendo aqui. E eu vi ali, o Senhor dizia, nem todas as denominações vai ser salva, mas tem poucas de uma que vai, que eu vou separar. Eu dizia, por que, Senhor? Ele disse, porque eu sei de cada igreja, de cada denominação, o povo que vai subir, porque ele tem tudo notado lá, quantas pessoas vão ser salvas e quantas vão ser condenadas. E eu ficava ali, meu irmão,
irmão, olhando, e o meu coração se entristecia muito, aquelas pessoas estendendo na mão para o anjo pedindo misericórdia, e o anjo dizia que não tinha mais jeito, porque ele já estava ali condenado. E vinha um pastor ali, todo acorrentado de mão e pé, e eu dizia: Senhor, esse homem, ele prega a tua palavra. Eu vi esse homem pregando a tua palavra. Ele dizia: eu sei, esse homem, ele pregava a minha palavra, mas ele não fazia conforme a minha vontade. E eu dizia: por que, Senhor? Ele dizia: olha. E eu olhava, e aquele homem enganava muita gente. Aquele homem falava tudo de si mesmo, e o Espírito de Deus não estava nele. E o Senhor disse: na minha palavra não está escrito que vão surgir muito profeta? E eu olhava e dizia: sim, Senhor. Ele disse: então está aí, já começou a se levantar os falsos profetas. Muitos dizem que vem em meu nome, mas não vem. E eu ficava ali, meu irmão, agoniada, angustiada, com o coração triste, de ver tanta gente ali, irmão, que servia a Deus, tantos jovens, tantas senhoras, tantos pastores ali sendo condenados. E o meu coração se entristecia, eu chorava. Eu dizia: Senhor, não deixa, Senhor. Ele dizia: então vai, desperta o meu povo, desperta a minha igreja, porque muitos estão despercebidos, muitos estão esperando aquele grande dia, pensando que vão entrar de qualquer maneira, muitos estão andando de qualquer maneira, mas eu tenho vergonha, o meu espírito se entristece, eu fico ali, tu sabe como o meu coração fica. Eu quero dizer para o amado irmão que o Senhor, ele chora quando ele vê um servo dele que chama pelo seu nome de qualquer maneira, quando ele vê um pastor pregando a prosperidade e se esquecendo de pregar Deus, se esquecendo de pregar salvação. Meu amado irmão, o Senhor também levava ali muitas irmãs, e ele dizia: tu está vendo aqui? Eu não me agrado disso, meu coração se entristece. E eu olhava para aquelas irmãs estavam todas de calça comprida, de bermudas, com os lábios pintados, as unhas pintadas, o cabelo pintado. Ele dizia: eu não me agrado disso, o meu espírito se entristece. Eu dizia: Senhor, mas muitos ali estão pregando a tua palavra. Ele dizia: eu sei, mas tu está vendo, tão de qualquer maneira. Eu não aceito, porque eu sou santo, e vocês são santos também. E ali naquele lugar que é o púlpito santo, é para os anjos, para os santos meu. Então ali, irmão, no púlpito está subindo gente de qualquer maneira, estão pregando ali de qualquer maneira, mas não estão vivendo a palavra de Deus. E o Senhor dizia que naquele lugar, todo mundo que subia ali no púlpito sagrado do Senhor nas igrejas vão prestar conta, porque o Senhor dizia: aqueles que sobem e pregam a palavra dele não estão vivendo. Aqueles que sobem se enchem ali do Espírito de Deus, e quando sai para fora, o vaso está todo rachado, vai derramando óleo. E quando chega na sua casa, briga com a sua esposa, fica só de bermuda, até só de peça íntima. O Senhor diz: quem não tem compromisso com aquela pessoa, e aquela pessoa vai ficar. O Senhor dizia: a minha vida está perto, os anjos já estão aí na porta, eu já estou em pé, eu vou buscar o povo que Deus me mandou. E eu dizia: Senhor, tem muita gente. Ele dizia: eu sei, mas muitos não querem dar crédito à minha palavra. Eu dizia: Senhor, quando a gente sai pregando, quando a gente sai evangelizando, muitos não dão ouvido. Ele dizia: é por causa do mau testemunho que está aí fora. Muitos estão se prostituindo, muitos estão dizendo que são crentes, estão de qualquer maneira, estão fazendo o que o mundo oferece, fala as coisas que não me agradam. É por isso que o povo está assim com o coração endurecido. Mas eu sou o Deus que sabe todas as coisas. Então nesta manhã eu quero dizer para os irmãos que fiquem com essa palavra. Eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Amém.